Glória a Deus, igreja poderosa de Jesus. Vocês estão felizes? Felizes? Comeram bastante? Oh, Jesus, coisa boa, né, gente? Diz que tem bastante feriado esse ano, né? Aí, coisa boa, né, gente? Glória a Deus, o Senhor é muito bom. Estou muito feliz em estar aqui, em poder compartilhar com vocês essa palavra que tem tanto ministrado o meu coração, tem gerado direcionamento para a minha vida. E o desejo do meu coração é que de verdade o Espírito do Senhor te ajude assim como tem me ajudado, amém? Então estou bastante feliz mesmo, muito grata ao Senhor por essa oportunidade, que Ele faça toda a sua vontade, que Ele comunique tudo aquilo que Ele tanto deseja ao seu coração nessa noite, né? Agora já, né, quase que alguns ainda de férias, né? Tem muita gente viajando ainda, mas parece que o ano vai começar, né? Diz que o ano começa depois do carnaval, mas não, né, gente? Não, já vamos começar já, né? Eu estou muito empolgada para viver o ano de 2026, porque Deus tem coisas extraordinárias que não podem ser medidas para nós vivermos. Então eu estou com muita vontade de começar realmente esse ano logo, para poder executar e fazer e deixar florescer e nascer tudo aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós, amém? Bom, nós estamos em uma série. Qual que é a série, igreja? Ouvir e obedecer. O Rô falou bastante aí na palavra da virada do ano, né? Sobre que essa palavra de ouvir e obedecer, e que chamar é muito mais do que só ouvir e obedecer, é realmente deixar com que essa palavra entre, né? Os comandos do céu entre dentro do nosso espírito, internalize isso e faça com que a gente realmente se torne, né? Talvez essa palavra aí que foi liberada pela parte do Senhor. Então é algo muito glorioso e maravilhoso. E o melhor de tudo isso é saber que Deus está disposto a falar conosco. Isso é bom ou não é? Então Deus está disposto a realmente comunicar os seus segredos, a revelar os seus pensamentos a nós. E Deus tem uma maneira de fazer isso. Diga, Deus tem uma maneira de comunicar os seus segredos, de comunicar os seus pensamentos a nós. E nessa noite nós vamos falar um pouquinho a respeito de como que Deus comunica isso. Eu, antes de entrar na palavra, quero te dizer que eu sou muito curiosa. Quem me segue sabe. Eu vivo entrando enrascada aí pela minha curiosidade. Bebo uns trem ruim que eu acho, ai, que diferente isso, vou ver horrível, né? A minha curiosidade, então, ela é boa e é ruim, né? O curioso, ele sempre de alguma forma se dá bem, mas também se dá ruim, se dá mal também, assim, direto, né? Então, mas é muito bom. E eu acho, de verdade, vejo como um ponto positivo a minha curiosidade para as coisas do Espírito. Porque o reino de Deus, ele é assim, ó. Quanto mais você cutuca, mais você entende. Quanto mais você é curioso, quanto mais você pergunta a Deus, quanto mais você fica, Senhor, mas como funciona isso? Sabe aquela criança de 5 anos que fica assim no pai, mas por que isso? Mas por que isso? Mas por que isso? E o pai não é obrigado a ficar respondendo? Então, eu acho muito interessante, porque às vezes eu fico assim no Senhor, mas por que isso? Mas por que isso? Mas por que isso? E aí ele é obrigado a me responder, porque ele é um bom pai, né? Então é muito gostoso. E eu comecei esse ano e fiz uma pergunta para o Senhor, Deus, tem muita coisa que Deus está falando comigo nesse ano. Muita coisa mesmo. Estou muito empolgada, como eu já disse. Mas eu disse assim, fiz assim uma pergunta para o Senhor. Deus, qual que é a minha principal missão esse ano? E o Senhor me disse, o Espírito do Senhor me disse, sua principal missão nesse ano é dar ao Espírito Santo o lugar que é devido a Ele. Eu quero que você seja um canal meu para comunicar a realidade do Espírito Santo. O lugar do Espírito Santo. Qual é o lugar que ele tem que ter na vida das pessoas e na comunidade? Eu quero que você fale muito sobre o Espírito Santo durante 2026. Eu acredito, então, que mediante essa informação, acho que uma das coisas que eu mais vou falar é sobre o Espírito Santo. Independente de qual seja o tema, o Espírito Santo vai estar lá. Porque eu tenho esse compromisso com o Senhor nesse ano, principalmente nesse ano, e tomara que pro resto da minha vida, porque ele é extraordinário, é falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque hoje, inclusive, eu estava lá lavando a minha louça. Que mulher que lavou louça hoje? Hoje, lavamos louça. Você não lavou louça hoje? Eu lavei louça. Lavando a minha louça, preparando o meu almoço, né? Pós-culto. E eu estava falando com o Senhor, porque eu fico assim, eu já falei isso aqui. Eu fico meio que nem vaca, assim, remoendo. A vaca, ela não... Como que ela faz? Ela rumina.
Eu fico ruminando, o Espírito fica gerando coisas em mim, eu rumino, e eu saí daqui do culto ruminando. E aí ali falando com o Senhor, ele me deu um exemplo muito legal para eu poder dar para vocês a respeito da questão do Espírito Santo. Assim, por muitas vezes a gente pensa no Espírito Santo quando a gente aciona o Espírito Santo, quando a gente quer os dons, é ou não é, igreja? Então, peraí, gente, vem aqui para frente quem quer ser batizado, dom de línguas. E aí a gente invoca o Espírito Santo, o dom de línguas e tudo mais. É porque a gente já sabe que é o Espírito Santo quem vai ativar isso, né? Então a gente pega e faz. Mas para todas as outras demais coisas, não. E depois nós vamos falar um pouco mais para o meio da palavra sobre isso. Vou te dar mais clareza, mas falando ainda dentro da missão que Deus me deu para esse ano. O Espírito Santo me deu um exemplo tão interessante. Quem aqui tem um amigo que tem um rancho, que tem uma praia, uma casa de praia? Você tem? Quem tem? Eu tenho, gente. Aleluia! Você sabe que você não precisa ter tudo nessa vida, né? Você só precisa ter amigo que tem. Graças a Deus. Né? Eu tenho um amigo que tem rancho, tem amigo que tem casa de praia. Isso é maravilhoso. Então, assim, imagina, né? Imagina você dizer assim, esse cara é meu amigo extraordinário, esse amigo, como eu amo esse amigo. Mas você só acionar esse amigo quando você precisa do rancho e da casa de praia. A sua amizade realmente é uma amizade boa? Você quer esse tipo de amigo na sua vida? Se você for o dono do rancho, da casa de praia? Aquele amigo que só lembra de você, ou você só lembra dele quando você precisa do rancho e da casa de praia dele? E ainda tem a pachorra de falar, meu amigo, eu tava com tanta saudade de você. Tava nada. Não te chamou para assistir um filme, para comer uma pizza, para queimar uma picanha. Não te chamou para picanha. Quem aqui conseguiu comer picanha? Então, é isso, né? Picanha lembra alguma promessa que parece que não foi cumprida, né? Deus, me ajuda, me segura, Senhor, por favor. Segura, Laine. Tem mais alguém para vir aqui, né? Hoje eu tô... América! Tem mais gente para vir buscar. Gente, meu Deus, foca aqui, foca na Laine. Espírito, me ajuda. Então, quando você lembra do seu amigo, só para isso, você se sente usado, não se sente? Ou seu amigo vai se sentir usado? Vai ou não vai, gente? Foca aqui em nome de Jesus, amém. Então, é lógico, né? Aí você fala assim, mas aí o cara nunca te chamou pra comer uma picanha, ou você nunca chamou o cara pra comer uma picanha, você nunca chamou ele pra fazer... Cara, vem aqui em casa tomar um café, mas você quer usar a casa de praia dele. E, de verdade, é assim que o Espírito Santo, por muitas vezes, se sente, e eu sei que ele se sente porque ele me falou sobre isso. Ele falou, você pode usar esse exemplo. Hoje ele me deu esse exemplo, é fresco. De manhã não dei esse exemplo, não. Tava lavando louça e ele falou comigo sobre isso. Ele falou assim, filho, é igual alguém que tem uma casa de praia ou uma chácara. Muito bom, gostoso, né? Usar disso, né? Então, maravilhoso, mas o cara só é lembrado quando... Então, o Espírito Santo, por muitas vezes, só é lembrado pela igreja quando quer a ativação dos dons. E é por isso que, por muitas vezes, a gente não tem. Porque o Espírito Santo ele não quer ser usado. O Espírito Santo jamais quer ser usado. O Espírito Santo é o nosso amigo, nosso companheiro. E ele deseja fazer parte da sua vida diariamente, em todos os detalhes da sua vida. E não ser acionado apenas para que você usufrua do seu poder, tenha arrepio, ore em línguas, chape e depois volta para a mesma vida miserável que você tinha. Não é isso, certo? Então é isso, gente. Foca aqui. Nós estamos com o versículo de João 10, 27. Esse é o versículo da série, não só da série, mas do ano de 2026. Que é, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E quão importante é nós aprendermos a ouvir a voz do Senhor. Porém, para que isso aconteça, já que nós estamos praticamente no início dessa série, no início desse ano, algo precisa nos ser ensinado para que a gente não perca isso que Deus deseja fazer. E é isso, por isso, que Deus me deu esse tema, abra a mão do trono. Porque vocês vão entender o término dessa palavra, que se a gente não abrir mão do trono, do controle da nossa vida, na verdade nós não vamos conseguir ouvir e obedecer. Jamais. Até porque, eu já falei isso aqui, sempre que tenho oportunidade falo, Deus não faz nada para a inutilidade. Diga, Deus não faz nada para a inutilidade. Então, por que Deus precisaria falar com você e trazer diretrizes, sendo que você está no trono da sua vida, no governo da sua vida, e você nem vai obedecer? Por que Ele
desprezaria revelações poderosíssimas, orientações violentas, para conduzir você num lugar do qual você não está disposto a ir. Por que Deus faria isso? Então chego numa conclusão já no início da palavra, que um dos principais motivos de nós não ouvirmos o Senhor, não termos as revelações e as diretrizes do Espírito para a nossa vida, para a condução daquilo que Deus deseja que a gente viva, é porque nós estamos muito no controle da nossa vida. Então não faz sentido, não encaixa. Consegue entender? Eu até tenho refletido bastante sobre isso, não é de agora, mas eu vejo que a igreja desse tempo, a igreja, principalmente a brasileira, não é uma igreja incrédula. Nós não vemos um povo incrédulo, não nos falta fé. Mas tem um excesso, ou talvez existe, não sei nem se em excesso, acho que sim, um autogoverno. Então nós somos uma geração de muito conhecimento, de muito estudo, a gente busca muito por isso. Então assim, a gente, quanto mais o controle, quanto mais a certeza dos próximos passos, de como que vai ser, melhor é, mais confortável é. Então eu posso dizer para você que o grande problema da igreja hoje não é a falta de fé, o que te trouxe aqui é fé. É ou não é? Você saiu da sua casa em pleno domingo, talvez você chegou hoje de viagem, cansado, mas você disse, eu não posso deixar de ouvir a palavra, porque você crê. Porque você tem fé, porque de verdade você quer Deus. Então não te falta fé, mas às vezes o que falta ou o que existe, não é falta, é um autocontrole. E é esse autogoverno e autocontrole que nós precisamos perder. Porque dentro do trono da nossa vida, do controle da nossa vida, é um trono. E é uma pessoa que pode estar no comando. Se tiver mais que uma pessoa, não tem como. Jamais o Senhor dividiria esse trono. Não é possível. Não, até porque nosso eu, nosso ego e o Espírito Santo não falam a mesma linguagem. Quantos estão comigo? Então, por muitas vezes nós queremos Jesus como Salvador. Quantos querem? Eu quero. Pode falar, eu quero. Jesus como Salvador, mas não queremos o Espírito Santo como nosso governador, aquele que governa as nossas vidas. Nós queremos o perdão de Deus. Quem quer o perdão de Deus aí? Precisa do perdão de Deus. Senhor, eu preciso, nós precisamos do perdão de Deus. Mas por muitas vezes nós não queremos nos render a Ele. Quantos estão comigo? Nós queremos o céu. Quem quer o céu aí? Todos nós queremos o céu, Senhor. Como queremos o céu? Mas por muitas vezes não queremos perder o controle da terra. Entende como que vai ficando difícil? Essa é a hora que você vai cutucar seu irmão aí, que não poderia deixar de ter um cutucão na minha palavra, né, gente? Essa é a hora que você vai cutucar ele e vai dizer assim: meu irmão, você não sabe de nada, inocente. Já começa aqui dizendo, diga, sabe de nada, inocente. E quão bom e importante é você saber logo que você não sabe de nada, né? Porque aí abre-se um espaço para alguém que sabe todas as coisas poder ocupar o lugar dele e te conduzir e te direcionar. Amém? É isso. Como eu já disse, não existe dois governos. Ou o Senhor nos governa ou nós nos governamos. Tem nada pior para acontecer comigo e com você do que sermos governados por nós mesmos. Aí você está lascado, ferrado e mal papo. A Bíblia diz assim que o coração do homem é extremamente enganoso. Imagina a gente ser guiado pelo nosso próprio coração. Que buraco a gente não vai se enfiar? Então assim, não tem como. Ou você está no controle, ou o Espírito está no controle. Então hoje, como a Scarlett muito bem disse, hoje você vai perder o controle. Quem diz amém? Pensa no lugar mais seguro. E sabe o que é interessante? É o lugar mais seguro não só da terra, mas do céu. O lugar mais seguro. Extraordinário para nós estarmos. Se você tem, eu imagino que você, pelo menos eu espero que isso tenha acontecido, porque todos nós que estamos vivos, temos que ter esperança. Se você não tem esperança e sonhos, tem muita coisa morta dentro de você, e eu quero declarar que essa noite o Espírito do Senhor vai vir com vida dentro de você. Se você não sonha, se você não tem esperança, essa é a noite que a vida de Deus vai vir sobre você. Você tem que sonhar, você tem que ter esperança, você tem que fazer planos. Porque o nosso Deus é um Deus de esperança. Ele é a nossa esperança. E o nosso Deus é um Deus de sonhos maravilhosos e poderosos. Então não deixe de sonhar. Eu imagino que 2026 começou com alguns sonhos, com alguns projetos. Eu tenho tantos, gente. Meu Deus do céu. Que coisa linda.
E assim, isso é maravilhoso e poderoso, mas todas essas coisas elas precisam estar submetidas ao Espírito do Senhor para que Ele realmente faça aquilo que condiz, principalmente no tempo. Porque tem muitos sonhos que nós temos e que foi o próprio Espírito do Senhor que depositou dentro de você, mas precisa ser no tempo certo, porque senão nasce errado, dá errado. Por isso que nós precisamos tanto do Espírito do Senhor, gente, porque é Ele que sabe todas as coisas, é Ele que esquadrinha e sabe todas as coisas. Porém, entretanto, todavia, dentro do meio da dificuldade, do desafio da questão do autogoverno, como eu falei para vocês, nós também queremos o quê? Controlar o futuro. Que está tudo dentro do autogoverno, né? Nós queremos controlar as nossas emoções. Queremos ou não queremos? Nós queremos controlar Deus, né? Queremos controlar o Espírito Santo. A gente quer estar no controle de tudo, porque parece, e é uma falsa ideia de que se a gente estiver no controle e souber qual é o próximo passo, nós estamos seguros. Mas não tá. Diga para o seu irmão aí, não tá não. Não tá. Por quê? Porque eu e você não sabemos muita coisa. Aliás, nós não sabemos quase nada. Ninguém pode garantir que daqui 5 minutos você está vivo. Pode? Eu não posso garantir que como vai terminar o meu ano de 2026. E ninguém aqui pode. Quantas surpresas você teve, boas e ruins, em 2025? Coisas que você jamais imaginou que poderia acontecer. Então, qual que é a ideia de estar no controle? Ela é falsa. Na verdade, ela é enganosa, até para te roubar do lugar de dependência que o Espírito do Senhor deseja te colocar, para que Ele possa fazer absurdamente mais. Eu falei sobre você ter planos e sonhos, mas eu já sei, já aprendi isso com o Senhor, que os planos e os sonhos que eu tenho no meu coração, eu serei surpreendida, porque é assim, desde que eu entreguei o controle da minha vida a Ele. Eu tenho sonhos que eu já acho, uau, extraordinários, meu Deus, mas eu sei que Ele vai fazer melhor e maior, porque é assim que Ele tem feito todas as vezes. Entende? Então quando você fica preso no controle, nos teus sonhos, a sua vida, o seu jeito, você inclusive às vezes até pode viver muitos desses sonhos que você tem aí no seu coração. Porque talvez não vá atrapalhar o propósito de Deus na sua vida, Ele até permite, mas você vive ele de uma forma limitada. Você não vive ele na totalidade daquilo que o Espírito do Senhor deseja. Por isso que nós precisamos entregar o controle de todas as coisas, inclusive das nossas emoções e da nossa vida. Presta atenção nisso. Se você tem bastante necessidade de explicações para obedecer ao Senhor, se você precisa ter certeza de que depois que você disse sim para Deus, todas as coisas que vão acontecer é só uma denúncia do quanto no controle do trono, do quanto assentado no trono do seu coração você está. Isso é só uma denúncia. Eu preciso saber, Deus, vou te obedecer sim, mas e aí, o que vai ser? E o que vai, como que as coisas vão conduzir? Então, significa que você realmente está nesse domínio de todas as coisas, e a ideia de Deus é que você perca total domínio. João 3,8, abra comigo, João 3,8. João 3:8. Diz assim: o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O que essa palavra está dizendo para nós? Que existe um vento, e esse vento é o Espírito do Senhor, que Ele sopra. E a gente escuta. Nós escutamos o vento, nós escutamos, mas a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Ou seja, não tenho todas as explicações a respeito disso, e nem vou ter. O mais interessante de servir ao Senhor é isso. Todas, eu não vou dizer que é a maioria, porque todas as vezes que Deus te pediu alguma coisa, te chamar para algum lugar, Ele vai te dar uma pequena porcentagem de entendimento. Depois que você obedecer, que você pisar na terra que Ele falou, depois que você se posicionar conforme o comando do Senhor, é que as coisas vão fazer sentido. Aí você vai falar: agora eu entendi tudo que o Senhor realmente estava querendo que eu fizesse. Por que Deus faz dessa forma? Porque Ele quer que você dependa dele. Não porque Ele é um Deus ruim, não porque Ele quer gerar ansiedade em você, não porque Ele não quer revelar os seus segredos, nada disso. É porque por muitas vezes, se você entender todo o processo que Ele precisa que você passe para que você chegue aonde Ele deseja que você chegue, provavelmente você vai dizer não.
Porque dentro de todo chamado, de toda missão que Deus nos dá, tem processos de preparação. Diga, preparação. Para que de verdade você possa receber aquilo que o Senhor deseja entregar. Então, por muitas vezes você vai dizer não. E vai dizer não, gente, porque por muitas vezes você não vai concordar. A prova disso é, gente, que o povo de Israel não concordou como Deus fez ao enviar Jesus. Concordou? Não concordou? Eles esperavam um rei, não esperava? Que jeito que ele veio? Diga, numa manjedoura. Oh, que rei que nasce numa manjedoura no meio dos bichos, cheirando cocô de bicho. Você acha que a manjedoura de Jesus era diferente de qualquer manjedoura? Era manjedoura onde fica animal. Mas como pode um rei nascer aí? E como pode um rei ser simples como ele era? Como pode um rei comer com as prostitutas? Com os cobradores de impostos? Como pode um rei? Então Jesus veio numa embalagem totalmente diferente. E ele não estava em uma missão de rei, sim. Mas é que ele fez diferente. E na maioria, talvez 99,999% das vezes, ele vai fazer diferente do que você imagina. Então assim, nós precisamos aprender a obedecer o Espírito do Senhor, independente de concordância. Porque concordância não é obediência. Diga, concordância não é obediência. Então, se eu preciso entender tudo primeiro para dizer se vou, se faço, se obedeço, eu não estou obedecendo, eu estou concordando. E é totalmente diferente. Porque por muitas vezes, eu a princípio não concordei com a chamada de Deus para o social. Não concordei. Falei, você está de brincadeira comigo, Senhor. Eu sou do profético, pastor, da igreja, cuidar de mulheres. Deus, eu estou aqui num lugar que está confortável. Tá bom, vou fazer isso aqui crescer. Vou desenvolver mais projetos com mulheres. E ele falou, não. Eu não entendia todos os processos que eu iria passar. E muitos deles ainda não entendo. Mas eu posso te dizer que é o melhor lugar que ele poderia me colocar. Sou absurdamente grata porque experimentar de tudo que eu experimentei e experimento, só ele poderia me proporcionar isso. Só que se eu soubesse tudo que eu iria passar antes, o que eu ia fazer? Não vou não. Consegue entender? Então Deus, Ele busca em nós essa obediência. Por Ele estar no controle, por Ele saber o que é realmente melhor para mim e para você. Só que para que a gente chegue nesse lugar, realmente de o vento soprar, o Espírito soprar, eu ouvir, não saber para onde Ele vai me levar, nem de onde vem, nem para onde vai. Consegue entender? E realmente entrar nisso, para que eu consiga viver isso, é necessário que eu seja o quê? Nascido do Espírito. É necessário que o Espírito tenha total e absoluto governo. Porque o vento não perde permissão, ele não negocia, ele simplesmente governa as nossas vidas. Ele sopra e você vai. Isso é muito bom. Abra comigo Mateus 16, do 1 ao 3. Mateus 16, do 1 ao 3. Espírito, nós te desejamos. Nós te desejamos não como um vento, não como um arrepio. Nós te desejamos como a pessoa gloriosa e poderosa que o Senhor é. Você pode colocar a mão no seu coração e agora? E começar a falar com o Espírito do Senhor. Comece a falar com o Espírito do Senhor. Eu quero te dizer que o Espírito, ele não é uma pomba, não é um fogo. O Espírito do Senhor não é um arrepio forte. Ele não é um tombo de uma unção. Ele é uma pessoa que precisa ser honrada. Eu quero que você realmente feche os seus olhos aí. Eu quero te falar algo. Jesus Cristo, tudo que Jesus tinha que fazer por mim e por você, Ele já fez. E a prova disso é a fala de Jesus na cruz, quando Ele disse assim, está consumado. Consumado é algo que está concluído. Eu não estou dizendo que é pouco o que Jesus fez. Eu só estou dizendo que o que Ele tinha para fazer por mim e por você, Ele já fez. Ele rasgou o véu que nos separava de Deus. Ele nos chamou para a sua família. Éramos criaturas condenadas. E Ele nos chamou para o seu reino de luz. Nos deu o prazer de sermos filhos de Deus. Ele nos deu heranças.
Porque a palavra do Senhor diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ele fez tantas coisas por nós. Mas eu quero te dar uma boa, extraordinária e maravilhosa notícia. Jesus abriu o caminho para que o Espírito do Senhor viesse habitar dentro de nós. O mesmo Espírito que ensinou Jesus como homem, como andar nessa terra e fazer coisas extraordinárias, está dentro de nós. E ele não é só um vento, ele não é só um arrepio, ele é uma pessoa que precisa ser honrada. Então você consegue dizer, Espírito do Senhor, eu quero te honrar como uma pessoa poderosa da Trindade. Espírito Santo, quero te honrar como uma pessoa realmente que carrega sentimentos, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito tem ciúmes de nós. Eu quero te honrar na minha vida como uma pessoa realmente maravilhosa. E eu te quero como meu amigo. Aleluias, amém. Nós te amamos, Senhor. Mateus 16, 1 e 3 diz assim: os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal no céu. Jesus disse à multidão: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem discernir o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. É muito interessante porque eles estavam pedindo o que aqui? Um sinal. Pedindo-lhe lhes mostrasse um sinal no céu. Quantas vezes nós pedimos para o Senhor um sinal? Senhor, me dê um sinal de que o Senhor quer que eu abra essa empresa. Senhor, me dê um sinal de que o Senhor quer que eu namore essa varoa. Ai, que lindo isso, né, gente? O amor está no ar. Gente, Mariana Aroche está aqui. Maravilhosa. Cheia do poder e da unção. Se o homem não for de Deus, nem chega perto. Se for um trem de um homem que não ama Jesus e o Espírito Santo, nem vem. Mas é isso. Então, eles estavam pedindo um sinal para Jesus e a resposta de Jesus é: olha, vocês sabem discernir os sinais naturais. Olham para o céu e dizem, vai chover. Vocês conseguem discernir aquilo que é natural, mas não conseguem discernir os sinais dos tempos. Não conseguem interpretar as coisas que são do céu. Ele diz, vocês sabem discernir o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais do tempo, aquilo que é espiritual. Por quê? Pergunta para mim, por quê, Elaine? Por que Jesus estava falando isso para o povo? Porque eles estavam tentando entender aquilo que é do céu a partir da ótica da terra. Todas as vezes que eu tento entender aquilo que é do céu a partir da ótica da terra, não faz sentido. Não encaixa. Então nós precisamos entender que somos pessoas espirituais, que servimos a um Deus que é espiritual. E é por isso que nós precisamos aprender a discernir as coisas do céu para a terra e não ao contrário. Então ele citou exatamente os sinais que acontecem na terra para dizer, vocês não conseguem interpretar os sinais do céu, porque vocês olham para a terra. A lógica precisa, o negócio precisa fazer sentido para você, porque senão, isso é literalmente colocar Deus dentro de uma caixinha. Eu imagino que Deus vai fazer isso, isso e isso. O povo judeu imaginou que o Cristo, o Messias, o rei dos judeus, viria num trono, nasceria num palácio, teria uma coroa na sua cabeça, não uma de espinho, uma de ouro e pedras preciosas. Porque eles não conseguiam contemplar que o que estava acontecendo na terra antes havia acontecido no céu. E esse rei que eles estavam tentando visualizar estava, sim, já estabelecido nos céus, mas na terra ainda era sombra. Consegue entender? Na terra era só uma sombra de coisas extraordinárias que viria acontecer. Então, por isso, todas as vezes que a gente tenta discernir as coisas da terra para o céu, vai dar ruim.
não vai fazer sentido, e nós vamos ficar perdidos. E era isso que Jesus estava falando: da terra não se discerne o céu, é do céu que se discerne a terra. Então nós precisamos tirar essa ideia, abrir nossa caixinha para que Deus possa de verdade se manifestar na nossa vida. Então você imagina Jesus Cristo como talvez aí um moreno com barba, da forma como a Igreja Católica pôs lá, né? O catolicismo talvez colocou lá no quadro da ceia. Você imagina Jesus daquela forma, e os anjos como eles são, de asinha, brancos. Por isso que se eu falo que se eu fosse Deus, eu abriria pelo menos uns 10 minutos, não precisava de mais, a visão de todo mundo, para todo mundo ver o reino espiritual, que eu queria ver vocês não se tornar crente chapado. Porque os anjos não tem muito a ver com isso. Mas a verdade é que nós somos tão moldados àquilo que é natural, as coisas para nós precisam ser tão racionais e fazerem sentido, que tipo, se Deus de verdade mostrar um anjo da forma como ele verdadeiramente é, talvez você nunca mais entra numa igreja, que você vai ficar escandalizado. Por quê? Porque ele é todo diferente do que você imagina que um anjo é. E se o Senhor resolver vir em uma forma totalmente diferente da forma como ele é, será que nós estamos preparados? Será que a nossa mente, será que o nosso coração, será que realmente a gente está preparado para ouvir as revelações e ver aquilo que Deus está disposto a nos ver? A nos mostrar? Será? Eu contei hoje nessa manhã, e eu já falei aqui outras vezes, eu vou falar. O Senhor me faz lembrar de novo, vou falar de novo. E eu não falo isso para me mostrar, eu só te falo para te dizer que existe um Deus que é muito diferente do que por muitas vezes a gente imagina. E para que eu experimente o sobrenatural de Deus, que já está liberado para mim, tá? Não tem mais nada que Jesus precise fazer. Eu tenho que parar de formatar Deus. Eu tenho que parar de querer colocar Deus dentro de uma caixinha. E o reino de Deus também. Estávamos num culto, no momento da adoração, inclusive, de Cadalaine, no momento da adoração, o momento mais violento para você que quer conhecer as coisas sobrenaturais do Senhor. Por isso não chegue atrasado, não faça isso com você. O momento mais violento, onde você precisa ficar sensível, ore em línguas, o momento da adoração, quer que eu te conto? Muitas canções eu não sei cantar. Sei uma frase, uma fala, um negócio, confundo tudo as coisas. Porque eu não fico apegada à letra. Eu não estou preocupada com a letra da canção. Não! Eu não sou cantora. Se eu fosse, eu não sei se ia dar bom. Porque eu acho que eu esqueci mesmo assim. Mas eu não sou cantora, eu não sou obrigada a saber a letra. Eu aproveito a movimentação da adoração para ver o meu Senhor. Porque é o momento mais fácil de você acessar o céu. Porque agora você está usando todo o seu cognitivo, toda a sua mente para prestar atenção, entendendo o que eu estou te falando. No momento da adoração você não está preso a nada. Você pode ver o poder de Deus. Então no momento da adoração, gente, de verdade, aproveite, cante um pouquinho, ore em línguas. Vai, deixa o vento soprar e te levar para onde ele quiser. E estava eu no momento de adoração, onde de repente eu fui conduzida pelo Senhor num lugar alto. E eu se eu ficasse vendo a igreja de cima. E aí eu vi quando o Senhor entrou. E é tão gostoso isso, é tão bom. Quem consegue entrar nesse lugar e contemplar isso é bem legal. Porque quando eu vi o Senhor entrando na igreja, a igreja quase explodiu. E acredito eu que talvez ninguém ou muita gente não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia. Eu sabia que todo aquele poder, toda aquela unção, e o povo estava quase explodindo por causa dele que tinha chego. E aí eu vi o Senhor entrando. E você sabe como que ele estava? Ele estava como um leão na forma de fogo. Então era um fogo que formou o leão. Ó, que maluco! Está preparado para ver isso? E aí eu estava adorando o Senhor e ele encostou do meu lado. E aí ele me pediu uma canção e eu comecei a rir. Lógico que eu falei: Deus, eu não canto. E por incrível que pareça, não peguei ele de surpresa, ele sabia. Aí ele falou: mas eu quero que você cante pra mim. Viu que independente de qualquer coisa, se a gente canta afinado ou não, ele recebe? Ai, que lindo demais, só Deus, né? E aí eu falei: tudo bem, Senhor. Mas aí eu disse assim pra ele: o Senhor está muito lindo assim. Foi essa a minha fala.
Quando eu vi ele daquele jeito, naquele leão todo em forma de fogo, eu disse: o Senhor está muito lindo assim. E ele disse para mim: filha, sabe o que eu mais gosto de você? É porque eu não preciso me amoldar a uma forma que você aceita ou conhece. Eu posso vir do jeito que eu quiser, você não se assusta comigo. Eu já vi anjo com parte de baixo de boi, com a parte de cima de águia. E aí? Eu achei que era demônio na hora. Aí a palavra do Senhor diz assim, mas a frequência é diferente. Eu peguei e falei assim: você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador? E aí aquele anjo disse: eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aí chapamos junto. Você está preparado para isso? Porque é para esse lugar que Deus te chamou. Elaine do céu, se você não gosta de coisas muito malucas, volta aqui outro culto que o pastor Rodrigo Medina vai pregar só a palavra. E não que eu não esteja pregando a palavra, vai ver o que Isaías viu, o que João viu, o que tantos outros homens viu, o que Pedro viu que fez com que ele aceitasse os gentios. Então assim, nós colocamos Deus dentro da caixinha, não damos liberdade para o Espírito Santo, a gente só aciona ele quando a gente quer a chácara e a casa da praia. Usamos o Espírito Santo e queremos viver o sobrenatural. Só que esse ano é um ano de ouvir e obedecer. Então você tem para ouvir tudo aquilo que Deus deseja falar a você, tudo aquilo que Deus deseja entregar para você. Você precisa primeiro desconstruir muita coisa a respeito do seu cristianismo, para que Ele tenha liberdade de fazer isso na sua vida. Amém? Glória a Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender, então, dentro desse contexto, apesar de eu já ter falado, é que quem quer ouvir a voz de Deus precisa primeiro abrir mão do trono. Que eu já falei a respeito disso. Então, se eu estou no governo, para mim, culto é isso. É do seu jeito e é da sua maneira, é nos seus moldes, então não é dos moldes de Deus. Então, vai viver sua vidinha miserável. Espiritualmente falando, miserável. Porque você poderia viver céu na terra, mas não vai viver. Mas fica tranquilo, se você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, e se isso com a boca você confessou, com o coração você creu, para o inferno você não vai. Mas eu posso te dizer uma coisa, que você não vai viver todo o propósito de Deus aqui. Porque a ideia de Deus ao nos criar é fazer com que nós fôssemos usados para a sua glória. Fôssemos realmente representantes do seu reino. Agora, por que você acredita que o reino de Deus é esse reino seu? Reino de Deus não é o meu reino, é o reino dele. E é um reino de coisas extraordinárias que não podem ser medidas. E que só podem de verdade ser compreendidas pelos que são espirituais. É isso que a palavra do Senhor diz. Entenda uma coisa, a maior barreira, talvez você diz assim: eu não ouço o Senhor, Laine, você vê as coisas fácil, você ouve fácil, está achando que eu não tenho pecado nenhum, que eu nunca erro, você está achando que eu não tenho vontade de matar alguém de vez em quando, está achando? Então você está achando errado, porque você não tem noção. Eu, como uma boa colérica, quantas vezes eu tenho que falar assim: eu me perdoa, errei, falhei, não deveria ter agido assim, não deveria ter falado o que falei, não deveria ter pensado o que pensei, não deveria ter agido da forma que eu agi. Senhor, eu pequei. Quantas vezes eu erro? Então não tem a ver com pecado. A maior barreira para eu e você ouvirmos as diretrizes, as estratégias, os pensamentos e o coração de Deus através do Espírito Santo não é o pecado. E eu não estou dizendo que Deus comunga com o pecado e tudo mais, não. Pecado é pecado, mas a maior barreira, prova é, gente, que tem muita gente que estava no pecado. Davi, quando estava no pecado, quando errou com Batseba, entendeu? Conseguiu ouvir Deus, consegue ouvir Deus, tem resgate de Deus. Deus não vai deixar de investir em você por isso, pelo contrário, Ele vai investir em você para te resgatar e te conduzir a um lugar que Ele tanto deseja. Mas a maior barreira não é o pecado, é o ego no controle. É você assentado no trono da sua vida com seu ego, com seu achismo,
com o seu desejo de ter controle sobre todas as coisas. Essa é a maior barreira para você ouvir de verdade o Senhor. Abra comigo João 16, versículo 7. João 16, 7. O Senhor não precisa fazer da maneira como achamos. Nós é que precisamos nos render àquilo que Ele acha. Porque afinal de contas isso é soberania. Quantas vezes a gente canta, as canções que a gente canta aqui são tão profundas, a gente procura buscar canções muito bíblicas, a gente é muito zeloso, essa casa é zelosa com isso, a gente não canta besteira. A gente não canta aquela porcaria que diz assim, quem me dera ser um anjo do inferno aquilo. Você canta o jeitinho que eu não sei como chama, ritmo, acho que é bonito, né? Eu gosto, mas quem me dera ser um anjo? Você quer cair de posição? Deus te chamou de filho, você quer ser anjo? Anjo é criatura. Aí tem aquela música, quem me dera ser um anjo, para contigo não sei o quê. A gente é bem zeloso com isso. Então a gente canta inclusive aqui sobre a soberania de Deus. Por isso você precisa ler Bíblia, para você não ficar ouvindo tanto de tranqueira que tem por aí. É gospel, mas é uma tranqueira. Totalmente antibíblica, está todo mundo profetizando, cantando e falando. Vai para a Bíblia. Era isso que faz sentido. O que a palavra do Senhor fala sobre isso? Entendeu? Mas é isso. Então nós somos bem preocupados com o que cantamos, porque a gente entende o poder de tudo isso, da palavra cantada, da palavra falada. Mas por quantas vezes a gente fala sobre a soberania de Deus e a gente não consegue compreender o que é a soberania de Deus? A soberania de Deus é você fora do controle, Deus no controle, Deus no trono. Essa é a soberania de Deus. Então, todas as vezes que você diz, Deus, o Senhor é soberano. Então você está dizendo assim, Deus, o Senhor manda em tudo. O Senhor manda, eu obedeço. E é assim que as coisas realmente funcionam? Precisava ser. Porque se fosse, eu não tenho dúvida do que eu vou te falar. A gente erraria menos, sofreria menos, se frustrava menos, se machucava menos. Tudo seria menos. Elaine, mas Deus no controle da sua vida, permite você errar? Diga sim. Até porque Ele é um bom pai. Ele não desperdiça a oportunidade de nos ensinar. Os nossos erros, eles são muito pedagógicos. Quando você está sob o comando do Espírito do Senhor. Certo? Mas é muita coisa, muito deserto que seria evitado na sua vida. Vamos lá então. João capítulo 16, versículo 7 diz assim, contudo, afirmo, presta atenção, que é para o bem de vocês que eu vou. Quem estava falando aqui? Jesus, diga Jesus. Ele estava dizendo, eu afirmo para vocês que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o que, igreja? Diga o tchutchuco. O amor da minha vida, a paixão, o motivo do meu resgate, de tudo que tem nesse mundo é demais. O conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Ele já foi, Jesus já foi. Então quem é que está em atuação agora? Diga o conselheiro. Eu vou te contar uma coisa, Deus é inteligente, diga Deus é inteligente. Muito inteligente, Deus é muito inteligente. Quando nós, por muitas vezes, e na maioria das vezes, é um erro, eu vou apontar como um erro, que também acontece aqui na nossa casa, agora pouco aconteceu no louvor, mas é normal, eu também erro. E tá tudo bem, não é pecado. Mas por muitas vezes, a gente atribui a Jesus o papel que é do Espírito Santo. Mas tá tudo bem, porque, diga assim, a Trindade não está em disputa. Não tem, esse negócio de disputa é para homens. A Trindade não está lá. Jesus não está lá assim, ô Espírito Santo, estão me chamando, mas essa obra é sua, esse mover é seu, não é meu. Então não sou eu que vou, é você. Não está. O céu não está dessa forma. Então quando nós falamos Jesus, tal, e o mover é do Espírito, o Espírito vem, se manifesta e faz. Tá tudo bem, não tem problema. Qual é o grande problema disso? Pergunta para mim, qual pastora? O grande problema disso é que a gente vai cada vez mais excluindo e limitando o mover do Espírito como um conselheiro. Consigo entender agora? O grande problema é que se a gente aciona Jesus, e parece que o Espírito Santo é só para o Shaba, para o Shu, para o Trimelique, para a oração em línguas. Parece que é essa a única função do Espírito Santo, mas a palavra do Senhor está dizendo assim, ei,
Eu vou enviar para vocês o conselheiro. Tá aí o motivo de ter um monte de gente perdido, sem direção, porque não aciona o conselheiro. Deixa eu te contar quem é esse conselheiro. Você já sabe que é o Espírito Santo, mas eu quero te contar o que esse conselheiro foi e é nada mais, nada menos que aquele que ajudou Jesus Cristo a fazer tudo o que fez na terra. Você sabia que foi o Espírito Santo? A gente é tão equivocado porque quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa, lógico, ele era Deus. Não, ele estava na forma humana, com limites humanos. Jesus estava, a Bíblia diz sobre isso, Filipenses fala sobre isso, que ele se esvaziou de si, deixou tudo que ele tinha como Deus e veio em uma forma limitada de homem. Para mim isso é extraordinário. Não tem amor, não precisa provar mais nada. Bom, ele nunca precisaria provar nada. A cruz já provou e tantas outras coisas provou. Mas espera, imagina você ser Deus, estar no trono, no governo de todas as coisas, ter todo o poder. De repente você tem que vir numa forma miserável de homem, que sou eu e você, passar por dor, ter canseira física, ser tentado, porque Jesus viveu tudo isso, ter limitações. A prova que Jesus tinha limitações é que ele orava. Ele precisava orar como eu e você precisa orar. Se ele tivesse na forma de homem, mas como Deus, ele não precisaria orar. Ele estava como um homem limitado e precisando de auxílio. E o Espírito, o conselheiro, o tchutchuco, o maravilhoso, que ensinou Jesus todas as coisas como ele deveria fazer, que ajudou, que deu a Jesus dons, que deu todo o poder para Jesus quando estava na terra como homem, está dentro de nós. E a gente só quer a chácara e a casa da praia. Estamos perdidos, cada vez mais doentes. Você tem um amigo que não é qualquer amigo, fiel, santo, que conhece todas as coisas, que segundo a palavra do Senhor, nós vamos ler esse versículo aqui que fala assim, que ele sonda e esquadrinha as coisas profundas de Deus para revelar a nós os pensamentos do Senhor. Você tem ele? E você, quando precisa de conselhos, busca o amigo ímpio, sem padrão nenhum. Tua vida é um regaço e a culpa ainda é de Deus. E eu não vou dizer que é errado você acionar um psicólogo. Não. Mas talvez, se nós dessemos ao Espírito Santo o lugar de amigo, de conselheiro, de ajudador, talvez muitas terapias poderiam ser evitadas. De manhã o Senhor falou algo tão forte no meu coração. E é uma oração que inclusive desde então eu estou fazendo, porque eu nunca tinha, foi Ele que me ensinou nessa manhã, pensado dessa forma. Foi o Senhor quem realmente me conduziu nesse pensamento. Nos faltam amigos fiéis. Por isso, por muitas vezes pagamos por uma amizade dentro de uma terapia. Nosso psicólogo se torna o nosso amigo fiel, onde a gente joga o nosso coração ali do jeito que a gente, sem dificuldade, porque a gente não tem amigo fiel. Mas o Espírito Santo tem amigos fiéis nessa terra. E se nós pedirmos ao Espírito Santo, me dê os seus amigos fiéis para serem também os meus amigos fiéis, Deus vai gerar conexões. Nós vamos encontrar os amigos fiéis do Espírito Santo, que serão amigos fiéis nossos também. Onde a gente vai poder falar das nossas mazelas sem medo de ser reprovado, condenado. Onde nós teremos diretrizes, onde o Espírito vai falar com ele, com palavras de sabedoria, conhecimento, e vai nos ajudar, assim como nós também podemos ser esses amigos fiéis. Só que para que sejamos amigos fiéis, nós precisamos ser, antes de qualquer coisa, nascidos do Espírito e amigos fiéis do Espírito Santo. Essa é a chamada de Deus. Deus realmente deseja ser esse conselheiro.
Deus realmente, antes de você abrir uma empresa, fechar uma empresa, antes de você fazer qualquer coisa, Ele deseja te trazer diretrizes. Esse é o maior desejo do Senhor. Sabe, nós temos uma ideia muito equivocada a respeito de Deus. De que Deus parece que Ele quer ficar escondendo as coisas, parece que Ele é um ser místico, que fica se escondendo, que Ele não quer contar. Mas não, tá tudo errado, não é isso. Ele ama contar os seus segredos. João 15:15 diz assim: eu já não os chamo de servo, mas eu chamo de... Diga, amigo. Porque os servos, eles não sabem o que os seus senhores fazem, mas os amigos sabem. Pensa num Deus que está disposto a desenvolver uma amizade gostosa, maravilhosa conosco, mas nós estamos limitando o Espírito Santo no chu. Consegue entender? Como nós vamos andar 2026 e em nome de Jesus pro resto da nossa vida, porque eu me recuso a ter essa palavra apenas para 2026, Senhor. Como nós vamos andar a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, ouvindo e obedecendo, se nós estamos no controle, se nós estamos limitando Deus, se igreja e servir Deus é isso aqui, mais nada. Não. Ele deseja fazer com que você viva o céu na terra. Ele deseja revelar a vocês, conduzir você. O apóstolo Paulo teve essa experiência, não sei se no céu ou não sei se no corpo ou fora do corpo, mas eu só sei que eu vi coisas indizíveis. Quem conduziu o apóstolo Paulo lá? Diga, o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem conduziu todas as coisas, e é Ele que revela todas as coisas a nós. Por isso, não, em nome de Jesus, nós não vamos limitar o Espírito Santo apenas como alguém que nos traz o poder. Nós vamos deixar com que Ele seja o nosso conselheiro, o nosso amigo, o nosso ajudador, aquele que antes de qualquer coisa nos orienta. Aquele que diz: Elaine, agora você vai fazer assim. E eu não tenho nem que entender. Eu confio. Porque nós confiamos, porque temos uma amizade, porque sabemos que Ele é bom. Porque não confiamos tanto nas diretrizes que o Espírito nos dá. Por muitas vezes, às vezes você até ouve o Espírito falando alguma coisa para você, mas você não consegue ter plena confiança. Porque você dá pouca liberdade. Então é aquela coisa: será que isso não é da minha cabeça? Será que isso não é... Entende? Quando nós temos muita amizade com uma pessoa, recentemente aconteceu isso. Eu estava num pet shop e levando minha cachorrinha, e o Rodrigo me ligou. E do meu lado, tinha um irmão aqui da comunidade, o Paulo. E aí eu peguei e falei assim para ele: você não vai acreditar quem está aqui do meu lado. E o Paulo falou não sei o quê. O Paulo está com a gente há 13 anos na comunidade. É nosso amigo muito antes disso. E aí a hora que o Paulo falou qualquer coisa que ele resmungou ali do lado, não sei bem ao certo o que ele disse. E o Rodrigo disse assim: já sei quem está aí. Eu falei: quem? Ele falou: o Paulo. Eu falei: uau, conhece pela voz? Pelo nível de amizade que a gente já tem de tantos anos. Por que você não conhece a voz do Espírito? Porque você não tem amizade com Ele. Você precisa desenvolver essa amizade. Entendeu? Então você perde comandos da parte do Senhor, você negligencia, você desobedece. Às vezes nem é porque você quer desobedecer, mas é que você não tem muita certeza se é Ele falando, porque você não tem muita amizade. Quem me conhece, quem me ouve bastante, não precisa me ver. Se ouvir o barulho da minha voz, o som da minha voz, e aí, povo, já era, já sabe que sou eu. Por quê? Porque está acostumado a me ouvir. Não é assim que funciona. A falta de costume de ouvir o Espírito Santo faz com que você não saiba quem está dando. Aciona pouco. O quanto eu e você aciona o Espírito Santo é o quanto nós vamos ter dele. Quantos estão comigo? Diga assim: o quanto eu aciono o Espírito Santo é o quanto eu vou ter dele. Aleluias. Eu quero falar bem rapidinho, estou quase encerrando essa palavra, presta atenção. Eu estou lendo um livro muito violento, e eu achei que fez tanto sentido uma parte desse livro com essa palavra, e eu precisava comentar com você a respeito disso. No livro ele chama o lugar mais seguro da terra. É o livro mais profundo que eu já li até hoje. Sabe aquele livro tão profundo que você tem que ler, reler? Não é um livro fácil de ler, porque ele é muito profundo. E ele fala dentro de um determinado capítulo lá, ele fala sobre o recinto inferior e sobre o recinto superior.
Presta atenção, o recinto inferior ele coloca como o lugar do ego. O lugar onde eu estou no controle. Nesse recinto, quantos estão comigo? Nesse recinto, no lugar do ego, lugar do controle, eu governo, eu decido, eu controlo, eu justifico, eu racionalizo. Tudo eu. É um lugar confortável, é um lugar conhecido, é seguro para o meu ego, esse lugar. Então assim, diga assim, Deus é criativo. Então agora nós vamos acionar a criatividade que Deus deu para você, porque você é filho dele. E eu quero que você monta na sua cabeça aí um quartinho. Imagina uma sala de estar bem gostosa, assim, uma sala de TV, vai. Uma sala de TV, onde você tá lá com o ar-condicionado ligado, cachese, ó, perninha pra cima. Lugar muito confortável, meia luz. Controle da TV na mão, confortável esse lugar, né? Você sabe onde é o interruptor, todas as coisas, todas as mobílias daquele lugar, foi você quem montou, foi você quem comprou, foi você. Então você sabe detalhes, o enfeitinho, onde tá, tudo, você mobiliou esse lugar. Você é um lugar confortável? É? Diga é. Seguro? Você sabe todas as coisas. Ficou frio, aumenta a temperatura. Não estou mais afim do ar, desligo. Faço tudo do jeito que eu quero. Ligo a TV, desligo a TV. Faço tudo do jeito que eu quero. Assim é o nosso recinto inferior. Um lugar onde eu domino, eu governo, é confortável. Não tem grandes desafios. Tem desafio nesse lugar? Diga nenhum. Não tem desafio nesse lugar. Porque eu estou no domínio, faço o que quero. E é exatamente isso. Porém, nesse lugar, espiritualmente falando, nós estamos mortos. Espiritualmente falando, nós estamos mortos, porque o controle é todo nosso e não de Deus. Aí ele fala sobre um recinto superior. Esse recinto superior é onde o Espírito governa, o Espírito decide, o Espírito sustenta, o Espírito organiza, o Espírito move. As mobílias colocadas nesse lugar do recinto superior são dele. A luz é dele, a atmosfera é dele e a vontade é dele. Certo? É um lugar desafiador? Sim. Por quê? Porque quem controla ali não é você, é ele. Então tem surpresas nesse lugar? Sim. Mas é o lugar mais seguro e mais carregado da vida de Deus. E é exatamente nesse lugar que o Espírito do Senhor está. Efésios capítulo 1 diz que nós estamos assentados aonde? Diga, no recinto superior. Nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1 diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Agora escuta uma coisa, isso não é de total, e eu não estou dizendo que a Bíblia não é verdadeira, mas talvez não é uma verdade para você, uma realidade para você. Nem todas as pessoas estão assentadas nas regiões celestiais, apesar de todas as pessoas terem esse direito. Porque para que você se assente nas regiões celestiais com Cristo, o controle precisa ser dele, você precisa ser nascido do Espírito. Do contrário, você está no recinto inferior. Controle seu. Mobília sua. Tudo é controlado por você. Porque quem está assentado nas regiões celestiais vê do céu para a terra e não da terra para o céu. Nas regiões celestiais eu vejo do céu para a terra e não da terra para o céu. O comando é dele. As diretrizes são deles. Então eu não acho nada, eu só obedeço. E é difícil isso, Laine? Não. Só é difícil quando a ótica é errada. O Rô falou sobre perspectiva. Quem estava aqui no culto da perspectiva? Palavra sobre perspectiva. Se você não viu essa palavra, você precisa ouvir, pelo amor de Deus. Você precisa ouvir, é muito bom. Então, desses lugares, desse lugar celestial, eu tenho a ótica do céu. E aí tudo muda. Então é glorioso e maravilhoso. E para que a gente entenda os céus, imagina você tá numa sala totalmente conduzida por você e o Espírito do Senhor nas regiões celestiais, no recinto superior, e ele está falando de lá, ele está falando com você, mas é distante, tem barreiras, tem muitas coisas. Então às vezes eu não ouço com clareza, ou às vezes nem ouço, porque nós não estamos habitando no mesmo lugar. A chamada de Deus, João capítulo 17, se não me engano, diz a oração de Jesus: Pai, que eles estejam em nós
assim como eu estou no Senhor. É isso? João 17. Em resumo, o pedido de Jesus é que nós estivéssemos no mesmo lugar que Ele, e o Espírito Santo e o Pai está. Consegue entender? E o mais interessante disso é que todos aqui sabem que não são onipresentes. Diga: eu não sou onipresente. Então presta atenção no que eu vou te falar. Você sabe o que é onipresente? Onipresente só Deus é. Anjo é onipresente? Não. Demônio? Não. Então às vezes, ela é pombagira. É outra pombagira. A pombagira de Goiás não é a pombagira daqui. Pombagira de Minas não é a pombagira daqui. É a classe. Então tem a classe dos guerreiros, dos mensageiros, dos anjos, mas não são os mesmos. Não é o mesmo anjo. Consegue entender? Porque não são onipresentes. O único que é onipresente, onipotente e onisciente é Deus. Então, cá entre nós, se nem anjo é, você também não seria. Então você não é onipresente. Então, ou você está no recinto inferior, ou você está no superior. Ou você está assentado nas regiões celestiais, ou você está na terra, meu filho. Quantos estão comigo? Ou você está realmente no que João 17 fala, junto com o Pai, junto com Jesus, ou você não está. E o que faz você não estar? O trono, o governo sendo seu. Entendeu? A naturalidade, a racionalidade. Eu acho que a mobília tem que ficar aqui. Eu não acho nada, meu irmão. Não fui chamada para achar. Fui chamada para obedecer. Que lugar seguro, diga, que lugar seguro. Meu Deus, que lindo isso. É por isso que por muitas vezes a coisa fica confusa. A gente anda de confusão em confusão. A gente não aciona ele para o conselho. A gente não consegue entender. Parece que o reino do Espírito fala uma linguagem diferente. É igual eu na América. É terrível. Por enquanto. Eu sou comunicativo. Não vejo a hora de falar com aquele povo, gente. Mas também não temos vergonha na cara para estudar inglês. Não consigo entender. E às vezes a sua linguagem ela é tão terrena, tão carnal, tão natural, que o Espírito está falando linguagem espiritual, o Espírito fala linguagem espiritual. E aí não bate, não entendo, e você fica perdido. E aí você ainda põe culpa em Deus. Deus não me ouve, Deus não me ama, Deus não me quer. Vá. Tá falando, mas você não entende. Por quê? Porque sua realidade é outra. Vamos lá. 1 Coríntios, e você vai entender isso aqui mediante a palavra. 1 Coríntios 2, do 10 ao 14 agora. 1 Coríntios 2, do 10 a 14 diz assim: Deus, porém, o revelou a nós por meio de quem? Quem que Deus revelou? Diga: Cristo. Por meio de quem? Por meio do Espírito. O Espírito não é pouca coisa não. Ele não é o terceiro. A gente é tão... Primeiro é Deus, mais poderoso. Depois Jesus. E depois o Espírito Santo. Você tá louco? Você bebeu? Cutuca ele aí e disse: sabe de nada, inocente. Olha aqui. Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito, nada mais, nada menos. Aquele que ele é, que é para ser seu conselheiro, seu amigo fiel. O tchutchuco da sua vida. O Espírito sonda todas, algumas não, todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus. Queria tanto conhecer seu coração, Senhor. Oh, Jesus, maravilhoso. Mas não zero relacionamento com o Espírito Santo? Não vai. Porque é Ele quem vai revelar. É isso que eu estou falando aqui. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus. Para que, igreja? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado. Por quê? Pela sua graça. Se não estamos entendendo as coisas que Deus nos tem dado, é porque não estamos indo na pessoa correta, não estamos dando o lugar correto ao Espírito. Porque é Ele quem vai nos revelar, porque é Ele quem sonda. Consegue entender? Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Quem que ensina? Uau! Diga uau! Que delícia!
explicando o que é espiritual com palavras espirituais. O homem natural, ele não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. São mesmo. Não é capaz de entendê-las porque elas não são discernidas. Porque elas não são capazes de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente falando. Por isso tem muita gente que diz, não concordo. Quando eu falo do anjo, não, tá bom, carnal. Não precisa entender não. Eu não falo com a tua linguagem. E consegue entender? Eu não acredito. Então fala, Senhor, dentro da minha naturalidade e carnalidade, me permita ver. Aí tem gente que fala, eu tenho medo aí, ó. Ainda é um bundão ainda. Ainda tem medo. Não. Socorro, Deus. Socorro. Até quando nós vamos viver esse evangelho racional? Até quando? E eu não estou dizendo que não é. Nós prezamos demais pelo conhecimento da palavra. Mas até quando nós vamos limitar esse Deus que é vivo e está em ação? Igreja, pelo amor de Deus, até quando? Porque Deus precisa. Por que o Espírito Santo precisa ativar em nós os dons? Por quê? Hoje eu falava com ele. Também quando lavava minha louça, passava um pano no meu chão, na minha cozinha. Que até cozinha eu lavei hoje. Deus, Pai, misericórdia. Aleluia. Glória a Deus que eu tenho uma cozinha para lavar, né? E aí, o Senhor disse assim para mim, as pessoas precisavam entender que a ativação dos dons é só a cereja do bolo. Os dons, na verdade, são ferramentas para que você manifeste o poder de Deus. Mas esse poder tem que estar em você. Porque senão vai manifestar o quê? E por muitas vezes uma vez o Senhor me fez essa pergunta, eu estava assim, me dá um dom de curar. Eu quero que o aleijado ande e o morto ressuscite. Oh, Senhor, me dá. Muito espiritual eu estava. E ele falou assim para mim, para quê? Eu fiquei calada. Eu disse, para quê mesmo? Porque por muitas vezes a gente quer provar para os outros que a gente é muito espiritual. E a gente quer ter um bom testemunho para dizer, tantos cadeirantes andou, tantas pessoas foi curada. Não que isso não seja maravilhoso, porque isso é um testemunho do poder de Deus. Nós precisamos testemunhar o que Deus está fazendo. Mas, sabe, é mais do que isso. Isso não pode ser tudo, resumo de tudo. Da mesma forma que o que Cristo fez não se resume apenas em salvação, e não que isso seja pouco. Mas Cristo, quando foi para a cruz do Calvário, Ele não só te salvou. Não foi só isso. E eu não estou reduzindo a salvação. Eu estou dizendo que Ele fez muito mais. E da mesma forma o Espírito Santo é muito mais. Um conselheiro, um amigo, você não precisa andar perdido nessa terra. Você não sabe nem sobre o seu presente, porque saberia sobre o seu futuro. Mas o Espírito Santo sabe. Você quer algo mais precioso e poderoso que prata, ouro? Nada nessa terra pode te dar. A gente cansou sobre isso. Conhecer os pensamentos de Deus. Meu irmão, para pensar comigo em nome de Jesus. Por favor, coloca essa cachola aí para funcionar. O que é saber sobre os pensamentos do teu Criador? Você pode. Só que é só através do Espírito Santo, porque é Ele quem sabe. Tem um lugar tão mais excelente para nós andarmos como filhos de Deus. Por isso que a gente não pode se conformar. Um livro que mudou meu relacionamento com o Espírito Santo, mudou minha vida. Um livro que tem um monte de gente que critica ele. Tá tudo bem, eu vou falar para você que o livro para mim foi extraordinário. Tem um monte de gente que critica, mas tô nem ligando, gente. A gente precisa aprender uma coisa. Quando a gente vai ler um livro, todo livro tem os seus espinhos. Quando você vai comer um peixe, você come ele inteiro? Se ele tiver espinho, você é inteligente, você tira, né? Os espinhos ou você come inteiro? Porque o espinho não te serve. Então você precisa ter maturidade bíblica para você saber o que é espinho e jogar fora. Se você tiver, você pode ler qualquer livro. Entendeu? E um livro que me fez entender sobre a pessoa do Espírito Santo e mudou meu relacionamento, literalmente da água para o vinho, foi Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. Eu sou fãzaça desse livro.
Eu tive tantas experiências gloriosas porque eu me rendi à pessoa do Espírito Santo que vocês não têm ideia. Fica a dica, se você não conhece nada do Espírito Santo, além de Bíblia e pedido de oração em línguas e chapação, abertura, rendição, leia esse livro que ele é maravilhoso, extraordinário. Eu estou encerrando aqui, gente. Então assim, diz que ele está para nos ensinar. Se você convidar o Espírito Santo, e não hoje, agora, mas se você quiser ele como seu conselheiro, seu amigo fiel, diariamente, você nunca mais vai ler a Bíblia e boiar. A Bíblia nunca mais vai ser rasa, uma história. A Bíblia, quando é lida com o Espírito Santo, não é uma história. Ela é palavra de vida. Você vai lendo e ela vai te transformando. Você vai lendo e aquilo vai inundando o seu ser e gerando vida. É água viva que nos lava. Só que isso só é uma realidade com o Espírito Santo junto. Do contrário, é só letra. Quantos estão comigo? É isso que o Senhor deseja. Como o Senhor deseja. Quem não tem um Espírito não aceita as coisas do Espírito. São loucuras. Eu acho tão interessante, Deus ele é bom em fazer isso. Presta atenção que nós estamos acabando. 1 Coríntios 1, 27, ele fala o seguinte: mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo. Isso aqui é só para provar para nós que o padrão de Deus é diferente. Diga, o padrão de Deus é diferente. Diga, ainda bem. Porque senão nem eu nem você se encaixava. Olha aqui. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios. Aquele que todo mundo aplaude, diz, tem um título incrível, muitos likes. Que todo mundo reverencia o cara, porque ele é uau. Se ele não tiver o Espírito Santo, não reconhecer o Cristo, ele é um Zé Ruela. É sábio para a terra, alguém de nome, mas é um Zé Ruela para o reino do Espírito. E aí Deus pega um Zé Ruela para o mundo, que tem um coração entregue, rendido, que ama o companheiro, o amigo fiel, o Espírito Santo, e faz ele ser. É assim que Deus faz. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Até porque é na nossa fraqueza que Deus manifesta o seu poder. Então Deus não está esperando que você seja um super-herói, uma mulher maravilha, para poder se encaixar dentro do seu padrão. Diga para mim assim, e o que ele espera, Laine? Pergunta para o Espírito agora, para mim não, vai. Fala, Espírito Santo, e o que o Senhor espera? Se eu não preciso ser forte, o que o Senhor espera? O que o Senhor espera que eu seja? Ele espera que o trono do seu coração seja todo dele. Que você morra com o seu ego. Não diminua, morra, acabe. Que ele seja o Senhor, Rei soberano da sua vida. Que você seja uma pessoa rendida. Ou com o Espírito Santo, você sabe que a gente se... me fugiu a palavra aqui, a gente luta conosco mesmo. A gente esmurra muitas vezes, a gente se desgasta muitas vezes em muitas coisas, quando na verdade a gente só precisava ter se rendido. Não precisava ter feito toda essa força que você fez. Na verdade essa força, esse desgaste é só o seu ego dizendo, eu estou no trono e daqui eu não saio. Então o processo por muitas vezes se torna muito difícil e muito doloroso. Não é porque Deus quer que ele seja difícil e doloroso. Não tem a ver com Deus. Tem a ver com o seu ego resistindo para morrer. É o seu ego resistindo para morrer. A palavra do Senhor diz assim que não pode se medir. Nem os pensamentos do Senhor são maiores. Os sonhos do Senhor são maiores para nós. E você só vai viver isso. E vai viver isso se você der o controle da sua vida. Se você abrir mão do trono. Olha lá, achei extraordinária essa imagem. Saiu do trono, tudo fala, segundo Judá Bertelli, né? E gente. Olha lá, as correntes quebrando e ele indo para a cruz. Isso é demais. Saia do trono. Vá para a cruz. Ouça o Espírito. Ele vai te conduzir. Foi ele que conduziu o Jesus Cristo. E para encerrar,
Quem acredita que o que Jesus fez e concorda com o que Jesus fez aqui na terra foi glorioso e maravilhoso? Foi? Você achou as obras de Jesus muito poderosas? Ou Jesus pegou água e tornou e fez vinho, primeiro milagre. Multiplicou pães, peixes. Fez muita coisa, né? Pedro flutuou na água. Ixi. Deu uma pancada de peixe para Pedro depois que ele não tinha pescado nada. Meu Deus, quantas coisas. Ressuscitou Lázaro. Meu Deus, fez muita coisa. Jesus fez muita coisa. Qual é o poder que estava em atuação em Jesus? Não tem ninguém aqui? Tá tudo bem. Qual é o poder que estava em atuação em Jesus? Quem era? Diga, você está com vergonha do Espírito Santo? Aí, fala, o Espírito Santo com força, com convicção. Era o Espírito Santo que estava fazendo tudo aquilo através de Jesus. E você sabe qual que é a fala de Jesus? Vocês vão fazer obra maior do que eu fiz. Agora, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu estaria bem descontente se eu fizesse o que Jesus já fez. Só que Jesus disse assim, não vai ser igual eu fiz, vai ser obras maiores. E por quê? Nós não estamos fazendo nem o que os discípulos daquela época faziam. Pergunta para mim, por que, Elaine? Porque a gente abandonou o nosso amigo, o nosso conselheiro. Porque a gente só quer a chácara e a casa de praia. Então não tem como ele ter liberdade e atuar na nossa vida. Mas isso acabou. Diga, acabou. Diga, no trono do meu coração se assenta o Espírito do Senhor. Assim como se assentou no coração de Jesus como homem. Nós não vamos mais andar desamparados, sem um conselheiro real. Nós não vamos mais andar dessa forma, porque não é isso que Jesus conquistou para você. Não foi isso que Jesus fez. Quantos estão comigo? Se coloque de pé nesse momento, vamos orar. Vamos falar com o Senhor. O Espírito deseja fazer coisas extraordinárias nesse lugar.